Na Band FM, quem ama não esquece. Muitas vezes a gente se vê em situações que achamos que a gente nunca vai conseguir sair disso. Eu era essa pessoa. Mas eu não sabia como eu era forte. Até que usar essa força foi a minha única opção. Eu só tinha 15 anos quando eu conheci o Fábio, que era bem mais velho do que eu. Não demorou nada para eu me apaixonar por ele. E aos poucos, nós começamos a nos envolver. No começo era tudo muito tranquilo. E por ser meu primeiro namorado, foi com ele que eu aprendi muita coisa. Com apenas 3 meses de namoro, eu descobri que eu estava grávida. Claro que uma criança naquele momento não estava nem um pouco nos nossos planos. Mas a gente também não tinha o que fazer. A gente só podia encarar aquela responsabilidade. A minha mãe, quando soube, ficou muito brava. E eu acabei até saindo de casa, indo morar com o Fábio. Para falar a verdade, morar com ele era um problema. Apesar de eu ser muito nova, eu sempre quis ter a minha liberdade. E mesmo não tendo sido planejado, aquela era uma oportunidade de eu viver a vida do jeito que eu sonhava. Como o Fábio já era bem mais velho, ele tinha uma vida estabilizada. Diferente de mim, ele já trabalhava, tinha casa e até um carrinho. Tudo isso me dava uma certa segurança de que esse nosso começo não seria assim, de tanto sufoco. Foi assim que a minha vida de casada começou. Mas o que eu achava que seria a minha vida dos sonhos se tornou, na verdade, um pesadelo. O Fábio começou a se mostrar um homem extremamente ciumento. Implicava com qualquer coisa que eu fizesse. Só que o que era só um ciúminho bobo, de repente foi se transformando numa coisa horrível, sem limites. O Fábio começou a me agredir. A primeira vez foi logo naquele começo, enquanto eu estava grávida. Mas depois passou a ser frequente e quase todos os dias eu apanhava. Eu não podia falar com ninguém. Ele já ficava bravo só com isso. E quando a gente chegava em casa, ele descontava tudo em mim. Era horrível, era péssimo. Para tornar tudo ainda mais dramático, ele ia dizendo, enquanto me batia, o porquê de eu estar apanhando. Como se eu realmente tivesse feito alguma coisa para merecer aquilo. Nossa filha Jaiane nasceu. E com ela, o Fábio sempre foi maravilhoso. Mas enquanto com ela, ele era um pai espetacular, comigo as coisas só iam de mal a pior. Mesmo sofrendo muito na mão dele, eu não abria para ninguém o que acontecia dentro de casa. Eu tinha medo. Medo de contar porque o Fábio também me ameaçava. Ele dizia que se eu falasse, ele era capaz de me matar. Então eu aguentei. Eu aguentei calada por muito tempo. 8 anos. 8 anos apanhando dele. Até eu finalmente ter coragem para dizer. Até eu ter coragem de me separar. Carla, você sabe que eu sou assim. Esse é meu jeito, eu sou assim. Você já me conhece. Você sabe. Eu não aguento mais. Isso aqui, tudo isso aqui não dá mais pra mim. Eu não aguento mais, eu não aguento. Não, Carla, você não pode fazer isso. E a nossa filha? Pensa na nossa filha. Você vai tirar ela de mim, afastar a criança do próprio pai. Você não pode fazer isso, você não pode. Você pode vê-la quando você quiser, Fábio. Não é isso que vai... Por favor, não faz isso. Olha, tá bom, pronto. Eu prometo, eu vou mudar. Eu vou mudar esse meu jeito, você vai ver. Eu tô te prometendo. Eu tinha lá as minhas dúvidas. E nós chegamos a ficar separados por um tempo. Mas depois de ouvir muitas e muitas promessas, eu resolvi dar uma nova chance para ele. Sem julgamentos. Eu só queria manter a minha família unida. Eu estava disposta a tentar de novo, eu queria.
queria muito acreditar naquela mudança e foi por isso que nós voltamos a morar juntos. Foi assim que alguns meses depois eu descobri que eu estava grávida de novo da nossa segunda filha, a Caiane. O Fábio, quando soube, ele ficou tão feliz. Ele continuava sendo um ótimo pai, mas ele também continuava a ser o mesmo de sempre comigo. Poucos meses depois da gente ter voltado, poucos meses depois dele ter me prometido tanto que ia mudar, as agressões voltaram. Voltaram e ficaram bem piores. Depois do nascimento da minha segunda filha, ele nem fazia mais questão de esconder. Muitas vezes ele me batia ali, na frente mesmo das meninas, e ainda explicava para elas por que ele estava fazendo aquilo. Por que ele estava me agredindo? Como se ele quisesse mostrar que a culpa de eu estar sofrendo era minha mesmo. Além disso, ele seguia me ameaçando e jurava que se eu falasse para alguém, ele acabava comigo. Aquele medo só ia crescendo dentro de mim. Até que um dia o Fábio me deu um tapa na cara na frente da minha irmã. Aquela foi a primeira vez que alguém, tirando as minhas filhas, presenciou o que ele me fazia. A minha irmã ficou horrorizada. Ela contou para minha mãe. Só que aí eu neguei tudo porque eu tinha pavor dele, eu tinha muito medo. Só que a minha mãe, que não era tonta nem nada, disse que ia passar uns dias morando na minha casa. O problema é que alguns dias depois, o Fábio acusou a minha mãe de ter roubado um dinheiro dele. E mais uma vez ele descontou tudo em mim. Você sabe que você merece isso, né, Carla? Você merece. Você tá merecendo mais uma vez. Fábio, por favor, eu não tenho nada a ver com isso. Me tira dessa, por favor. Isso tudo aqui é sua culpa. É sua culpa, é só sua. Pelo amor de Deus, eu não fiz nada, Eu quero saber. A mãe não é sua? A mãe não é sua? Então a culpa é sua. É você que vai ter que pagar por tudo isso. A culpa é sua. Ele já não tinha filtro nenhum. E dessa vez ele me bateu na frente da minha mãe. Ela ficou tão assustada com o que ela estava vendo que ela correu para chamar a polícia. Mas quando os policiais chegaram, eu não tive coragem. Eu não consegui. Mais uma vez eu menti, eu neguei que ele tivesse feito qualquer mal para mim. Por conta disso, a minha mãe ficou tão brava que ela parou de falar comigo por quase 2 anos. Os meses passavam e eu seguia vivendo naquele inferno. Quem nunca passou por uma situação dessas pode achar que é fácil, sabe? Pode achar que é simples. Ou até mesmo achar que eu queria ficar ali. Mas a verdade é que só quem vive o terror é que sabe dizer como é. Eu tinha muito medo dele, muito medo, medo de tudo. Medo até dele tirar as minhas filhas de mim. Então eu seguia sofrendo calada. Mas depois de mais algum tempo, eu criei coragem e eu decidi contar para uma amiga minha. De uma só vez, eu falei tudo. Eu contei tudo o que o Fábio me fazia. E ela prometeu que ia me ajudar. Um dia, quando ele saiu para trabalhar, eu e as minhas filhas fugimos para a casa dela. Nós ficamos lá por uns dias até que o Fábio descobriu onde a gente estava. Naquele dia, nós tivemos uma conversa séria e definitiva. E ele finalmente aceitou a separação. Ele até concordou que seria melhor para nós dois. Nossa, naquele momento eu senti um alívio tão grande. Mas por outro lado, eu confesso que eu também senti muito medo dele fazer alguma coisa comigo. E por causa disso, eu até decidi mudar de cidade. Só que ele sempre me encontrava. Ele ia atrás de mim com a desculpa de ver as filhas, de ver as meninas.
Alguns meses depois da nossa separação, eu acabei conhecendo o Ailton. Um cara muito legal e totalmente diferente do Fábio. Nós nos tornamos grandes amigos e ele sempre soube do que eu tinha passado com meu ex. Apesar de eu ter demorado tanto tempo para sair daquela situação, o Ailton sempre me dizia como eu tinha sido forte por encarar tudo aquilo que eu passei. Assim, eu fui pegando cada vez mais confiança nele e mesmo traumatizada pelo meu relacionamento anterior, nós começamos a namorar. Apesar do medo que eu ainda tinha do Fábio, eu nunca proibi ele de ver as filhas. Mas agora que eu estava namorando, eu tinha muito cuidado para que ele não descobrisse nada. Um dia ele apareceu lá em casa com a desculpa de ver as meninas. Ele entrou, começou a conversar com a mais velha. E eu, que não estava perto, comecei a ouvir a minha filha chorar. Eu tô conversando com a minha filha. Eu tô contando o que tá acontecendo pra ela. Por que você tá fazendo ela chorar? Porque eu quero que a gente volte. A gente tem que voltar a ser uma família, Carla. A ser a família que a gente foi. Não. Que a gente sempre foi. Não, eu não quero voltar com você, esquece. Agora eu sou feliz, eu não quero isso. Carla, olha aqui. Olha aqui. Você nunca vai ser feliz sem mim, entendeu? Nunca. E nesse mesmo momento em que ele disse isso, ele veio na minha direção, me prendeu na parede e enfiou uma faca na minha costela. A minha irmã, que também estava em casa, foi para cima dele. Mas o Fábio também tentou dar uma facada nela. Por sorte, só pegou de raspão e ela conseguiu dar um chute que derrubou ele no chão. Mesmo machucada, eu aproveitei para sair correndo para a rua. Mas o Fábio conseguiu vir atrás de mim e me deu uma outra facada na nuca. A única coisa que eu consegui fazer foi cair no chão e fingir que eu estava morta. Se ele me visse viva, se ele percebesse que eu estava viva, ele não ia parar. Eu sei que ele ia até o fim. O Fábio queria me matar. Ele só ia descansar a hora que ele me visse morta de verdade. Aliás, ele só recuou quando a minha filha entrou no meio. Uma criança de 11 anos precisou tirar a faca da mão dele. Aí ele entrou no carro e fugiu enquanto eu estava ali deitada no chão, toda ensanguentada. Naquele dia, o Ailton estava viajando. Mas quando ele soube, ele voltou correndo e foi direto para o hospital. Foram algumas semanas internada em que eu só conseguia ter medo. Medo do Fábio aparecer naquele hospital e terminar o que ele tinha começado. Mas depois, ele chegou a ficar preso por uns dias. Só que aí logo depois ele foi solto para responder em liberdade. Só agora, depois de 9 anos, é que ele vai realmente a julgamento para pagar por tudo o que ele fez. Quando eu tive alta do hospital, eu resolvi mudar de cidade. E eu e o Ailton passamos a morar juntos. Nós reconstruímos a nossa vida, nos casamos e tivemos o nosso caçula, o Pedro Henrique. Esse homem é um anjo que Deus mandou para cuidar de mim. Foi ele quem me mostrou que existia felicidade, sim. Eu pensei que eu já tivesse perdido tudo. Por isso, apesar de ter contado aqui uma parte muito triste da minha vida, eu tô hoje no Quem Ama Não Esquece para agradecer ao meu marido por ser amigo, parceiro, pai e esposo maravilhoso. Ailton, eu te amo. Eu te amo tanto e eu agradeço todos os dias por você ter entrado na minha vida. Hoje é seu aniversário. E eu só queria te fazer essa homenagem, dizendo para o Brasil inteiro, para todo mundo que está ouvindo, que você é o meu presente. Antes de terminar, eu quero deixar um recado aqui. Um recado para todas as mulheres que ainda passam por tudo que eu passei.
Foram 11 anos da minha vida sofrendo violência. E muitas vezes eu achei que nunca fosse conseguir me libertar. Mas aí eu descobri que nunca é tarde pra gente ser feliz. Então não tenha medo de sair dessa relação. Não tenha medo. Não tenha medo de pedir ajuda. E não acredite na mudança que prometem pra você, porque essa mudança nunca vai chegar.